Eu, Caio Queiroz, trago para vocês um estudo sobre os anjos. Passei dias montando esse estudo para vocês. Confira. A angelologia é uma das mais difíceis doutrinas encontradas nas escrituras sagradas. E por sua dificuldade tende a ser por muitos negligenciados. Contudo, dada sua importância, devemos apor a este assunto grande valor, pois anjos são ministros da providência de Deus, e agentes ativos na vida do crente e da Igreja de Cristo. O não entendimento, ou a falta de estudo, sobre sua natureza e atividades, tem ocasionado o surgimento de muitas seitas, heresias e credos, distintos e distantes da sã doutrina, conforme encontrada na Palavra de Deus. Neste estudo pretendemos estabelecer os ensinos das Sagradas Escrituras sobre este assunto, atendo-nos a uma interpretação literal histórico-gramatical do texto bíblico, sempre comparando Escritura com Escritura, evitando alegorizar qualquer passagem, exceto quando haja clara permissão para isto, dada pela própria Palavra de Deus. Terminologia. O termo anjo da língua portuguesa tem origem na palavra latina angelo, que por sua vez se deriva do termo angelov, angelos, do grego. Em hebreu, a palavra traduzida como anjo é klm, malak. A palavra malak ocorre 214 vezes no Antigo Testamento, e a palavra angelos ocorre 188 vezes no Novo Testamento, sendo que ambas têm o significado de mensageiro, representante, enviado ou embaixador. Pela terminologia também podemos entender que os anjos têm gênero masculino, pois são assim invariavelmente referidos. Não cabe, portanto, a ideia de que anjos não teriam um gênero definido. Se assim o fosse, seriam estes representados por palavras de gênero neutro nas línguas de origem, ou em ocasiões seriam representados utilizando-se palavras de gênero masculino e em outras de gênero feminino. Fatos estes que nunca ocorrem. Criação dos anjos. Os anjos são criaturas, ou seja, foram criados por Deus, não existem desde a eternidade como o próprio Deus. Só tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas com vida a todos. E o exército dos céus te adora. Neemias 9:6. Louvai-o, todos os seus anjos. Louvai-o, todos os seus exércitos. Louvai-o, sol e lua. Louvai-o, todas as estrelas luzentes. Louvai-o, céus dos céus, e as águas que estão sobre os céus. Louvem o nome do Senhor, pois mandou, e logo foram criados. Salmos 148, 2, 5. Os anjos foram criados por Deus em algum ponto antes do final do segundo dia da criação, pois já existiam neste momento, conforme pode ser depreendido da leitura comparativa de Jó e Gênesis. Depois disto o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos, como o homem, e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Onde estavas tu, quando eu fundava a terra? Faze-mo saber, se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas, quando este rompeu e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura, e a escuridão por faixa? Quando eu lhe tracei limites, e lhe pus portas e ferrolhos, e disse:
Até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se parará o orgulho das tuas ondas. Jó 38, 11. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Gênesis 1, 6, 10. Eles foram criados em um estado de santidade, mas alguns optaram por não se manter neste estado, conforme nos relata Judas. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Judas 6. O número de anjos. Os anjos, ao contrário do homem, não têm capacidade reprodutiva, porque na ressurreição nem casam nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Mateus 22 e 30. Sendo assim seu número não se altera, pois, tal qual o homem, eles têm existência eterna, seja para o bem ou para o mal. Contudo, não é possível determinar quantos anjos foram criados. A palavra de Deus sempre se refere a eles através de números metafóricos, indicando grande quantidade, mas em nenhuma parte há um número exato. O rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Daniel 7:10. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos. Hebreus 12:20. A Bíblia nos cita nominalmente a existência de pelo menos 4 séries da esfera espiritual: anjos, arcanjos, querubins e serafins. Apesar de citá-los, não há um detalhamento tão grande a respeito deles. Mas, mesmo com poucas informações, podemos ter uma ideia razoável do que é cada um deles. Os anjos são citados na Bíblia como mensageiros e executores das ordens de Deus. Gênesis 16 e 10. Daniel 6. 22. Salmos 103. 20. Os anjos são espíritos que servem a Deus e também aos servos de Deus. Salmos 34. 7. Vemos que Deus criou os anjos puros, mas uma parte deles preferiu rebelar-se contra Deus. Judas 1, 6. Em alguns textos os anjos são descritos com características semelhantes às humanas. João 20. 12. O arcanjo é citado na Bíblia como uma espécie de anjo-chefe. A palavra arcanjo tem esse significado. Veja um verso bíblico sobre um dos arcanjos. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Judas 1. 9. O fato de esse arcanjo contender ou lutar diretamente contra o diabo mostra que é um ser dotado de grande poder e autoridade, e que exerce uma posição de destaque na esfera espiritual. Os querubins são citados na Bíblia como seres que têm asas de uma forma semelhante à humana. Êxodo 25. 20. Em algumas passagens vemos querubins com forma de animais. Ezequiel 41. 18, 19.
Em outras, temos querubins descritos em formas estranhas, mesclados com características de pessoas e animais. Por exemplo, em Ezequiel 1, 5, 8, esses seres tinham 4 rostos, 4 asas, mãos que saiam de debaixo das asas, etc. Esses seres estão sempre ligados à glorificação da majestade e grandeza de Deus. Apocalipse 4, 6, 8. Só existem 2 versículos na Bíblia mencionando os serafins. Isaías 6, 2, 6. Nestes versos os serafins são descritos da seguinte forma: cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. Da mesma forma que os querubins, os serafins sempre estão ligados à glorificação da majestade e grandeza de Deus de forma resumida. É isso que a Bíblia cita destes seres. São seres que, acima de tudo, estão a serviço do reino de Deus. Certamente os conheceremos melhor quando estivermos na presença do Pai deles. Anjo do latim angelos e do grego angelos, mensageiro, segundo a tradição judaico-cristã, a mais divulgada no Ocidente, conforme relatos bíblicos, são criaturas espirituais, conservos de Deus como os homens, Apocalipse 19:10, que servem como ajudantes ou mensageiros de Deus. Na iconografia comum, os anjos geralmente têm asas de pássaro e uma auréola. São donos de uma beleza delicada e de um forte brilho, e por vezes são representados como uma criança, por terem inocência e virtude. Os relatos bíblicos e a geografia cristã contam que os anjos muitas vezes foram autores de fenômenos miraculosos, e a crença corrente nesta tradição é que uma de suas missões é ajudar a humanidade em seu processo de aproximação a Deus. Os anjos são ainda figuras importantes em muitas outras tradições religiosas do passado e do presente, e o nome de anjo é dado a miúde indistintamente a todas as classes de seres celestes. Os muçulmanos, zoroastrianos, espíritas, hindus e budistas, todos aceitam como fato sua existência, dando-lhes variados nomes, mas às vezes são descritos como tendo características e funções bem diferentes daquelas apontadas pela tradição judaico-cristã, esta mesma apresentando contradições e inconsistências, de acordo com os vários autores que se ocuparam deste tema. O Espiritismo faz uma descrição muito semelhante à judaico-cristã, considerando os seres perfeitos que atuam como mensageiros dos planos superiores. Dentro do cristianismo esotérico e da Cabala, são chamados de anjos aos espíritos no grau de evolução imediatamente superior ao do homem, imediatamente inferior ao dos arcanjos. Para os muçulmanos alguns anjos são bons, outros maus, e outras classes possuem traços ambíguos. No hinduísmo e no budismo são descritos como seres autoluminosos, donos de vários poderes, sendo que alguns são dotados de corpos densos e capazes de comer e beber. Já os teosofistas afirmam que existem inumeráveis classes de anjos, com variadas funções, aspectos e atributos, desde diminutas criaturas microscópicas até colossos de dimensões planetárias, responsáveis pela manutenção de uma infinidade de processos naturais. Além disso, a cultura popular em vários países do mundo deu origem a um copioso folclore sobre os anjos,
que muitas vezes se afasta bastante da descrição mantida pelos credos institucionalizados dessas regiões. Agora vamos conhecer os 4 anjos mais poderosos. Metatron, um anjo serafim tido como supremo na tradição judaica, e em algumas tradições antigas cristãs também era chamado de príncipe de serafim, o porta-voz como da vida e da morte, no livro sagrado dos judeus, e nomeado como escrivão divino, sendo uma das figuras mais importantes da mística judaística, sendo atribuído muitas vezes à invenção do tarô. Suas origens remetem a várias coisas, uma delas quando um judeu então em um paraíso e viu Metatron sentado, algo que apenas o próprio Deus poderia fazer. Não podemos dizer que Metatron é uma divindade, porém ele é uma figura muito forte na religião, e é tido como escrivão divino, é que sempre anda com os homens, para protegê-los. Ele também conhecido como o que guiou o povo, o que também impediu o sacrifício de Isaac por seu pai Abraão. Rafael, enviado por Deus para curar em seu nome, que também é responsável pelo seu corpo e espírito, e como muitos entendem que a cura divina e a própria morte pode ser também considerado em algumas partes e em algumas religiões como anjo da morte, porém também pode ser visto como guardião da saúde. No livro de Tobias no Antigo Testamento foi enviado para o lado dele, curando-o da cegueira e o acompanhando em sua longa viagem como seu guia e em total segurança, salvando-o inclusive do peixe gigante que o ataca, sendo que durante todo o tempo até esse momento Tobias acreditava que Rafael seria apenas um andarilho, assim como ele sabido também que ele foi o único anjo que viveu entre os homens, aquele anjo que sabe toda a dor humana. Ele não agia apenas curando doenças, mas também ajudava na saúde de espírito, sempre confortando os maus afortunados, tentando apenas acalmar o ser humano que pensa que está em total perdição, e também tentando tirar os medos mais íntimos de uma pessoa. Gabriel, tido como verdadeiro mensageiro de Deus, Gabriel foi o que dava a tarefa mais digna e importante que Deus já deu a alguém. A chegada de Cristo foi ele quem disse a Maria que ela seria mãe de Deus, e ele também quem em seguida avisou a José que ele caberia a uma difícil tarefa de criar Jesus como seu filho. Além disso, foi ele que acompanhou tudo da salvação da humanidade e acompanhou Cristo bem antes do seu nascimento. Gabriel também teve a visão do camelo e do bode, e também anunciou a esse mesmo profeta toda a trajetória de sua nação até a chegada de Messias, até a negação do mesmo e da sua morte terrena. Curiosamente, e de Miguel a frase de uma oração mais antiga da terra: Alegra-te, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita e tu entre as mulheres. Também dizem que foi Gabriel que disse para os reis magos não voltarem a Jerusalém, entre outras coisas. Gabriel é tido como divino, aquele que protege e que teve as tarefas mais importantes na angeologia. Miguel significa que é igual a Deus. Foi citado poucas vezes na Bíblia, se comparando com os outros anjos, porém todas as suas aparições foram marcantes. Foi Miguel que enfrentou os anjos maus do livro de Daniel e que teve uma disputa com o próprio Satanás, como descrito na carta de Judas, e que enfrentou o próprio exército do diabo, liderando as tropas de Deus em Apocalipse. Muitos seres são citados na Bíblia e são conhecidos como possuírem mais de um nome. Miguel não é diferente. Alguns dizem que Miguel é a própria personificação de Jesus Cristo. Em suas vidas e mortes existe até uma personificação, até uma explicação para isso. A palavra arcanjo é citada na Bíblia apenas na palavra singular, nunca e digo arcanjo. Arcanjo em seu significado literal e puro, e o anjo principal.
A nossa função aqui é juntar as informações e mostrar para vocês. Agora acreditar ou não acreditar vai depender de vocês.